Pessoal, uma notícia boa para o Flamengo é de que o Bruno Henrique deve voltar para o jogo contra o Grêmio, valendo aí pelo Campeonato Brasileiro. E o Rodrigo Caio e o Diego Alves, infelizmente, não vão voltar. Rodrigo Caio que sofreu aquela lesão no jogo contra o Palmeiras, onde eu realmente fiquei impressionado aí que o jogador do Palmeiras levantou a perna, a bola bateu ali nas pernas do Rodrigo Caio acima do joelho e o jogador se lesionou e o jogador do Palmeiras sequer recebeu um cartão amarelo. Né? São jogadas assim que a gente vê que não só o Flamengo, mas vários times aí, os torcedores vêm sentindo que o VAR não vem sendo competente o suficiente, onde algumas vezes alguns árbitros se acovardam e deixam nas mãos do VAR para poder decidir, né? E uma coisa que eu só reclamo dos jogadores do Flamengo é que eu acho que o jogador do Flamengo ele tem que cobrar mais, né, o VAR. Quando a gente fala aí do treinador, não só do Rogério Ceni ou do Domi, né, que ao contrário do Jorge Jesus não tem aquele comportamento de realmente cobrar, de realmente chamar os jogadores, chamar a atenção deles, realmente falar o tempo todo, né? E não é só uma questão do treinador, mas os jogadores também têm que cobrar do VAR, tem que ficar em cima, né? Mas também saber cobrar, porque muitas vezes a gente vê aí casos em que o Gabigol ele cobra do árbitro, mas acaba cobrando demais, e aí o árbitro vai lá e dá um cartão para ele, e aí a gente acaba ficando sem o Gabigol, que é uma peça importante para o Flamengo, né? E isso afeta muito o Flamengo nos próximos jogos. Então isso é mais uma coisa que eu não sei se chateia vocês torcedores, mas a mim incomoda demais, porque é complicado você ver que realmente o Gabigol ele cobra da arbitragem, mas às vezes ele força demais ali a cobrança, acaba levando um amarelo, né? Ou o segundo amarelo e acaba ficando suspenso aí dos jogos do Flamengo, às vezes jogos importantes onde ele poderia fazer a diferença, né? É essencial para o Flamengo, mesmo com números abaixo do que a gente está acostumado a ver. Então isso afeta o Flamengo. Queria saber de vocês aí o que vocês acham para essa partida, para essa próxima partida aí, quem deveria jogar na zaga, se o Willian Arão deveria ser improvisado novamente para o lugar do Rodrigo Caio, jogando com o Gustavo Henrique, ou se vocês fariam diferente, colocariam o Natan, enfim, quem vocês colocariam aí na zaga? Queria saber a opinião de vocês. Goleiro, acho que está claro aí que o Flamengo dá para continuar com o Hugo, né? O Hugo que vem jogando bem aí nas partidas. Eu acho que o Rogério Ceni se ligou que realmente não dá para fazer como o Domi fazia, esperar que o Hugo saia jogando com os pés. E eu acho que dessa maneira o Hugo está muito mais confortável jogando assim e continua, na minha opinião, segue firme aí, vem recebendo. Se vocês olharem aí os últimos jogos do Flamengo, o Hugo Souza vem sendo. O Neneca aí, ele vem sendo bem consistente no gol do Flamengo, vem recebendo aí as maiores notas junto com alguns jogadores do elenco do Flamengo. Então acho que aí nessa parte a gente já tá mais do que claro que o Hugo já pode continuar aí no Flamengo como titular, independente até se o Diego Alves voltar ou não. Né? Agora para a zaga é que a gente fica preocupado aí, eu queria saber da opinião de vocês. Quem vocês acham que deveria ficar? Eu iria novamente aí de Arão com o Gustavo Henrique. Primeiro porque o Gustavo Henrique vem jogando bem ultimamente. Quando eu digo jogando bem, não vem fazendo besteira, pelo menos, né? Inclusive até marcou o gol aí contra o Atlético Paranaense. E o Willian Arão eu colocaria porque nos últimos jogos, apesar dele não ser zagueiro, né, eu acho que seria uma melhor opção do que colocar Gustavo Henrique e Natan. Né? O Léo Pereira, infelizmente, a gente também fica inseguro ainda com o Léo Pereira. Né? Então, só por conta desses últimos jogos aí, pelo que a gente tem visto, eu colocaria dessa maneira. Mas tentaria colocar aí o Isla para jogar um pouco mais fechado, ajudando a defesa. Felipe Luiz também. Até porque me preocupa de vez em quando aí, às vezes que os outros times vêm no contra-ataque pelas pontas. E o Felipe Luiz, embora seja um jogador muito bem taticamente, tecnicamente, ele é um jogador que já está chegando a uma certa idade, né? A gente não sabe aí quando ele pode se aposentar e é complicado, né? Jogar contra um jogador mais jovem, que tem disposição, corre bem,
Então eu acho que fica complicado nesse sentido aí, como o Flamengo não tem um volante de contenção para cobrir, né? Caso o Flamengo, por exemplo, quando a gente vê o lateral esquerdo subindo, né? Se a gente tem um volante de contenção para cobrir o jogador na volta, no contra-ataque, até quebra um galho, até ajuda, mas a gente não tem esse volante de contenção. O Gerson não é um volante de contenção, né? O Arão, quando joga ali, ele joga mais defensivamente, mas também não é aquele volante de contenção. Ele tenta ajudar, né? João Gomes também, a posição dele, como eu venho dizendo, ele é meia, né? Ele foi improvisado ali como volante. Pode ser até um jogador que dê certo, caso o Flamengo não tenha opções aí, mas a probabilidade é de que o Flamengo jogue aí com o Diego e o Gerson no meio-campo, né? Só que é aquilo, o Diego, embora ele venha jogando boas partidas, é difícil você ver o Diego. É complicado você exigir que o jogador com uma certa idade, né, faça aquele tipo de marcação e saia para o ataque, né, e vá para o ataque para construir jogadas. Ele até faz a parte dele, faz bem, pela idade que ele tem também, mas é exigir demais, esperar demais que ele faça aquele trabalho o tempo todo de contenção e de ir dar o ataque. Por isso seria mais importante o Flamengo, talvez, dependendo do jogo, dependendo da estratégia de jogo, o Flamengo jogar com um volante de contenção. Eu acho que o João Gomes, como ele é jovem, né, tem disposição, poderia jogar ali também para poder fazer a marcação e algumas vezes criar no ataque, né? Tudo isso aí depende também de como seria o placar do Flamengo, né? Por exemplo, vamos supor que o Flamengo estivesse ganhando e precisasse se defender um pouco mais. Aí eu jogaria com o João Gomes, talvez no lugar do Diego ali, para poder defender. Mas isso, como eu falei, vai depender se o Flamengo está vencendo ou se o Flamengo precisa de mais ofensividade, se o Flamengo precisa um pouco mais de jogadores defensivos. Isso realmente depende de como vai estar o jogo. Mas eu queria saber aí de vocês o que vocês acham e a gente vai falando sobre isso. Falou, galera? Saudações rubro-negras.